O diagnóstico precoce da maloclusão é de extrema importância para o tratamento e o prognóstico do paciente. Então, como a gente faz o diagnóstico da maloclusão em uma dentição decídua? E passos de diagnóstico na dentadura decida em pacientes mais jovens, a gente vai seguir os mesmos passos do diagnóstico. Obviamente que a gente vai ter que priorizar, ter um paciente mais jovem, os aspectos morfológicos, tanto do desenvolvimento facial, tipo facial esse paciente vai apresentar, como também as relações morfológicas dentárias. Ver a relação da chave dos molares, a relação da chave dos caninos, a relação transversa e a relação vertical que esse paciente apresenta. E procurar, né, identificar os aspectos de normalidade. Normalmente, os pacientes em dentadura decídua, sorte, né, foram menos expostos aos fatores etiológicos. Então, normalmente, teriam uma normalidade. Mas você pode estar atento que pode ser que já tenha um paciente que já tenha um desenvolvimento de uma maloclusão de classe 2 ou de classe 3. Isso daí a gente precisa avaliar bem e ver se está indicado já fazer alguma intervenção nessa dentição. Okay? Obrigada. Levando em consideração os hábitos de sono nutritivo, existe algum fatores que predispõem um paciente a ter algum problema e outro não? Isso daí realmente pode acontecer. Né? Isso daí está relacionado ao padrão facial, ou a maneira como esse paciente vai crescer. Né? Por quê? Todos nós crescemos, né? Mas os tipos faciais, a gente vai ter a predominância de algum plano. Tem pacientes que têm uma face mais comprida, esses daí seriam mais predispostos, se tiverem o hábito de sucção, a desenvolver uma mordida aberta. Pacientes que têm uma face mais quadrada, mais curta, seriam menos susceptíveis. Então, realmente, o padrão facial tem um papel preponderante. E também, como vocês sabem, aquela tríade clássica de Graeber, né, também vai ter um papel importante. Porque tem pacientes que têm, falar, né, a tríade, só para relembrar vocês, duração, frequência e intensidade. Tem pacientes que vão chupar o dedo, né? Chupar o dedo com mais intensidade, com mais frequência e mais duração. Então, esse daí, teoricamente, pode ser mais susceptível a desenvolver problemas do que um que tem uma duração esporádica, com a frequência muito pequena e uma intensidade fraca. Então, a gente tem que ver e ponderar essas situações. Mas se você vê que o paciente é um paciente mais vertical, cresce mais para vertical, ele seria mais susceptível. Perfeito, professor. O aparelho IRAX, ele é um dispositivo ortodôntico que é utilizado nos casos de maxilatrésica, para gerar essa expansão rápida da maxila. Além do efeito ortopédico, ele gera movimentação dentária? Veja bem, a gente tem, para a correção da atresia maxilar, esse dispositivo, que é o IRAX, que é um expansor dento suportado. Ele tem o apoio só nos dentes. Mas a finalidade principal dele é conseguir as respostas ortopédicas no sentido de abrir a sutura palatina mediana. Mas todo o aparelho, né, mesmo que seja fixo e tenha a maior intenção ortopédica, ele vai ter também efeitos dento-alveolares. Então, apesar de você conseguir maior resposta ortopédica, você vai ter alguma inclinação dos dentes posteriores de ancoragem. E também como uma repercussão secundária, vocês não sei se sabem, que quando você abre a sutura palatina mediana, vai abrir um diastema interincisivos. E a despeito do que você fizer, aqueles incisivos vão fechar. Então você também tem uma movimentação dentária secundária à sua
expansão rápida da maxila, sem você fazer nada, pela ação das fibras gengivais. Ok? Ok, perfeito. Obrigada. Nos casos de atresia maxilar, pode-se propor a expansão rápida da maxila, na qual a gente faz o estímulo de crescimento da maxila. Ao final do crescimento da maxila, a mandíbula continua a crescer. Há a possibilidade de recidiva da mordida cruzada anterior? Veja bem, você está falando aí de dois problemas associados, né, mulher? Você deve estar falando de uma situação de uma classe 3 que o paciente tem uma maxila atrésica. Não é só atrésica no sentido transverso, e por isso que você indicou primariamente a expansão para corrigir a mordida cruzada posterior, mas também essa maxila deve ser deficiente no sentido anteroposterior, que deve ter uma mordida cruzada anterior que você falou. Então, você vai fazer o descruzamento com a expansão rápida da maxila para resolver o problema transverso, mobilizar toda essa maxila e, ao mesmo tempo que você está corrigindo o problema transverso, se tem uma mordida cruzada anterior, você deve aplicar a força postero-anterior, uma tração reversa da maxila, e vai jogar essa maxila, ainda durante o crescimento, mais para frente, normalizando as relações. E aí você tem que analisar bem o biotipo do seu paciente e até a genética dessa família, né? Porque pacientes que realmente têm um prognatismo, a mandíbula cresça muito, a despeito do que você fizer durante esse período de crescimento, essa mandíbula vai crescer. Mas durante esse período de crescimento, se você normalizou a relação anteroposterior e pode também colocar aí algum dispositivo para controlar esse crescimento da mandíbula, você não vai ter o cruzamento. Mas se tiver o potencial, a despeito do que você fizer, haverá o cruzamento da mordida anterior. Para diagnóstico ortodontia, usamos como base a classificação de Engel, classe 1, classe 2 e classe 3, que usa como referência a chave de molar e a chave de canino. Quando tem uma diferença entre a chave de molar e a chave de canino, qual a chave a gente deve levar em consideração para o diagnóstico? Realmente, às vezes, pode haver essa discrepância, né, na leitura que você tem pela chave do molar ou a chave do canino na dentadura decídua. Então, para que a gente tenha uma certeza maior em relação ao que a gente está diagnosticando, seria melhor utilizar a chave do canino. Por quê? Se lembrem que a gente tem aquelas variações nos degraus terminais da dentição decídua, degrau mesial, plano reto, degrau distal, que pode fazer uma leitura um pouco confusa da relação dos molares. Então, sempre a gente deve confirmar com a relação dos caninos. Okay? Os hábitos de sucção não nutritivos, eles podem estar relacionados a fatores etiológicos para a instalação de maloclusão, a depender da intensidade e da duração desse hábito. Por exemplo, a mordida aberta anterior. Com a remoção desse hábito na dentição decídua, tende a permanecer essa maloclusão na dentição permanente? Olha, normalmente os estudos longitudinais em relação à relação do hábito de sucção não nutritivo no dedo ou chupeta com a mordida aberta, né, o que se observa é que se o paciente abandonar o hábito espontaneamente, ainda na dentadura decídua, até os 3, 4 anos, há um grande potencial de autocorreção dessa mordida aberta. Né? Isso daí a gente não observa, que não foi a sua pergunta, mas a gente não observa a relação do hábito de sucção digital com a mordida cruzada, que também pode estar estabelecida na dentadura decídua. Essa daí, mesmo com o abandono do hábito de sucção, ela não se autocorrige. Tá? Então, se você conseguir convencer o seu paciente ou os pais a ele abandonar o hábito de sucção ainda na dentadura decídua, há uma tendência de autocorreção que deve, no transcurso da troca dos incisivos, já pela própria crescimento
vertical e irrupção dos incisivos tendem já a fechar e estabelecer, se não tiver a persistência de algum outro hábito adaptado, uma deglutição adaptada, essa mordida aberta vai se manter fechada durante toda a vida. Ok? Obrigada. Vamos lá. A pergunta que a gente tem é a seguinte: no gerenciamento de espaço, às vezes a gente recorre para estratégias diferentes, como, por exemplo, a extração. A gente quer saber qual a indicação e quais são as situações mais prováveis para a extração dos pré-molares. Veja bem, a indicação da extração dentro do tratamento ortodôntico é uma indicação precisa. Normalmente, a gente precisa indicar a extração de premolares quando nós temos uma discrepância de modelo muito alta, quer dizer, falta espaço para arrumar todos os dentes dentro do arco, e também situações aonde a gente também tem uma discrepância cefalométrica, que para o leigo seria representado por um grau de protrusão dos incisivos. Então, o paciente às vezes tem um perfil facial comprometido e uma estética facial comprometida. Então, você precisa também levar esses dentes que estão protruídos para trás. E nem sempre você consegue esse espaço se você não fizer a extração de premolares. Resumidamente, seriam nessas situações. Obrigada, professor. A dúvida é a seguinte: quem sabe esse uso de expansores que aumentam o espaço na arcada. Eles geralmente são utilizados no período de crescimento das crianças e adolescentes. Mas a dúvida agora é a seguinte: o que fazer quando passou da fase de crescimento? A gente trabalha para ganhar esse espaço. Olha, normalmente, você pode indicar, mesmo ao final do crescimento, a expansão da maxila. Só que você vai ter que lançar recursos que são um pouco mais complexos. Porque, teoricamente, a sutura palatina mediana estaria consolidada depois do período de crescimento. Mas você pode fazer uma expansão rápida da maxila, assistida cirurgicamente, onde você vai fragilizar a maxila e vai obter a expansão. Ou então, mais recentemente, com a utilização dos dispositivos temporários de ancoragem, você pode também ter uma expansão rápida apoiada em mini implantes, que também tem uma resposta muito favorável, às vezes até prescindindo a assistência cirúrgica. Então, você pode conseguir não só o espaço pela expansão, mas também a correção dos problemas transversos. Sabemos que, para alcançar o mesmo objetivo, a gente pode recorrer a tratamento ou opções de tratamento. Nesse caso, qual seria a indicação e como funcionaria uma extração seriada? Olha, a extração seriada é um procedimento já utilizado dentro da ortodontia há várias décadas e visa você realizar a indicação de extração de dentes descidos para favorecer a irrupção dos dentes permanentes. Inicialmente, culminando até com a extração de premolares. Então, você vai indicando, você vê que o paciente tem um problema de espaço durante o primeiro período transitório, quer dizer, não tem espaço para os incisivos centrais ou incisivos laterais irromperem. Então, você vai solicitando a extração do incisivo lateral descido, depois o canino, para favorecer a irrupção precoce do primeiro premolar, e aí você extrai o primeiro premolar para que o canino permanente tenha espaço. Tá certo que isso daí é uma visão mais antiga, né? Agora, a extração seriada ou extração sucessiva, a gente tenta trabalhar para que os dentes possam irromper favoravelmente, mas se der para não extrair o premolar, seria o ideal. Mas tem casos, como a gente já falou, né, em uma outra pergunta, se a discrepância de modelo for muito alta, a gente forçosamente vai ter que cair
extração de premolar. Ok? Sabemos como é importante uma boa conexão entre o profissional e o paciente infantil. E como é que a gente pode fazer e ter esse manejo com esse paciente? Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar transformar tudo numa brincadeira. Então, eu acho que é mandatório ter balão. Então, tem uns habilidosos que fazem bichinhos, né, cachorrinhos, mas pode ser balão normal. E lápis de cor ou lápis de cera e papel ofício. Então, você vai chamar a criança, vai dizer, ó, vamos desenhar comigo. Escolhe a cor do balão que você quer. Então, ele já vai estar. Você não está falando nada, não está botando na cadeira nada. Então, ele vai pegar o balão, aí você vai encher o balão, vai mostrar para ele que o ventinho sai, você bota o ventinho em você. Então, na verdade, a gente vai desmistificar todos aqueles estímulos que tem no consultório. Então, se você parar para pensar, a gente, como adulto, vai sentar numa cadeira, você vai deitar. Na posição já que você está vulnerável. A cadeira deita, você acha que vai cair. Tem uma luz no seu rosto, né? O barulho, que até hoje não tiraram o barulho da broca, é o barulho do sugador. Na clínica lá da gente tem outras crianças chorando, então é assustador, é difícil ter uma conexão com o profissional. Então, o ideal é que vocês conduzam a criança, vai receber na recepção, tenta não ir paramentado, tenta ver se já consegue vir segurando a mãozinha da criança, e já chega oferecendo o desenho, não põe lá na cadeira ainda. Vamos desenhar, apresenta o ventinho, dá o ventinho para ela, diz que faz cosquinha, ensina ela a apertar o botãozinho do ventinho também. E aí ela vai encher o balão. Você segura o balão, ela enche o balão. E ela vai ver o balão encher, você vai brincar com o balão. Tipo, até agora não teve nada de... Ela vai ficar, opa, é legal, eu tô brincando, ela tá se divertindo. E aí, depois, você vai mostrar a luz que acende, que apaga, a cadeira que sobe e desce. Você vai sentindo o limite da criança. Então, é respeitar o limite de cada criança. Tem criança que vai sentar na cadeira, você vai conseguir introduzir o sugador, que eu chamo de chupa-cuspe, que de fato é o que ele faz, né? Chupar o cuspe. Então, ele gosta, ele acha engraçado, é porque faz o vácuo quando você pede para ele dar o beijinho no canudo. E eu explico, é um canudo ao contrário. Então, você suga o canudo para tomar o suco, mas aqui o canudinho da gente é ele que suga você. Então, explica as sensações que ele vai ter, vai quebrando, vai preparando para tudo que vai acontecer. E aí, depois, ele vai subir a cadeira, descer a cadeira. E aí, se der, você introduz aí sim o som da broca. Mostra a broca, a alta rotação sem broca. Mostra para ele. Ó, tem o barulho da moto. Pronto, isso aqui faz igualzinho o barulho da moto. Aí, quando você fizer o barulho, ele está esperando o barulho da moto. Então, tudo você vai quebrando. Então, estabelecer essa conexão primeiro. Não ter pressa de sentar para ver se tem cárie, para começar a fazer. Então, é o tempo da criança. Então, acho que essa conexão é quando a gente explica, a gente se doa, a gente dá tempo, a gente brinca e a gente respeita o limite do paciente. E aí, depois, vai ficar tudo mais fácil. Cada consulta vai ser melhor. E você vai se conectar com o paciente e é um público maravilhoso de trabalhar. Sei que alguns não trabalham no começo, mas a troca é muito intensa. O carinho verdadeiro que você vai receber depois. Ou seja, é quão gratificante é atender criança. Tá certo, professora. Muito obrigada. Então, professora, em caso de avulsão de dentes descidos anteriores, como deve ser feito a manutenção desse espaço? É necessário fazer uso de um mantenedor de espaço? Então, a avulsão no dente anterior depende da idade. Então, muitas vezes você vai fazer avulsão e aí, como já viu, né, a professora Sandra já explicou bem que a gente não vai reimplantar dente descido. E aí, a gente vai tentar fazer o restabelecimento do bem-estar daquela criança. Então, uma criança muito pequenininha, ela, tipo, 2 aninhos, 3 aninhos, meu filho mesmo teve avulsão aos 4 anos de idade. E aí, eu tentei colocar, porque para mim era fácil, colocar um mantenedor de espaço, removi o dentinho de estoque, a linha do sorriso dele era baixa, então não dava nem para ver a delimitação do dentinho. Mas, meu jeito, é muito difícil ter uma adesão da criança a usar uma coisa que ele não vê objetivo naquilo ali. Uma criança que precisa usar óculos, e quando ela bota o óculos, por menor que ela seja, ela vê melhor, ela vai aderir ao uso do óculos. Mas a criança não vai mastigar melhor, fazer nada melhor, e ela não tem consciência da questão estética, isso não incomoda ela.
Então, eu coloquei um mantenedor, foi uma luta, ele, enfim, perdeu, não usava e eu desisti, abri mão. Então, baseado numa experiência minha, como mãe, que é o que eu tento fazer sempre com meus pacientes, é fazer o que eu faria se fosse meu filho. Eu falo muito isso para as mães também. O mantenedor de espaço removível, ela pode fazer um investimento sabendo que pode ser, que vai ser um dinheiro jogado fora. Desde que ela tenha essa consciência, a gente pode tentar. Já houve pacientes que eu já usei uma barra transpalatina, que vinha um arquinho aqui na frente com o dentinho de estoque preso. Houve mães que guardou o dentinho, e aí foi feito o dentezinho, em vez de ser o dente de estoque, foi o próprio dente da criança, e fica sendo um aparelho fixo preso nos anéis, né? No caso, no molar descido, se for uma criança muito pequena, vai ficar nos molares descidos. E aí você vai acompanhar. Então, sempre é necessário esse acompanhamento do paciente. Então, fica mais difícil num tipo de serviço onde você não consegue ter esse controle do retorno do paciente, a higienização, como é que vai ser. Às vezes, o permanente tenta irromper, a mãe não vê e o aparelho atrapalha a erupção do permanente, então você traz um prejuízo. Enfim, tem que ter sempre acompanhamento de qualquer aparelho que você instale na criança. Então, muitas vezes eu vejo mais uma questão, quando a criança é muito pequena, dos pais. O desconforto dos pais de verem um filho, a gente se sente culpado. Toda vez que a gente olha para aquele sorrisinho faltando dente, a gente vê que a culpa foi nossa, que ele caiu e tal. Então, assim, se os pais conseguirem abstrair essa questão, menino é mais fácil, a gente abstrair mais do que menina, fica mais fácil. Eu nunca fiz uso de prótesezinhas. O pessoal da odontopediatria, sempre que eu tenho um paciente, eu tento consultar, na verdade, as esférias, né, superiores, pessoas que têm mais experiência do que eu no tema. E todas foram unânimes. O risco de soltar esse dentinho, dele aspirar, é grande. Se você fizer aquela adesiva, seja o que for. Então, qual o risco dele ficar sem um dente? Qual o risco de colocar uma prótese? Então, a gente tem que pesar. É melhor ele ficar sem um dentinho, porque o risco, né, o prejuízo vai ser bem menor. Então, a gente tem que pesar muito isso também. Em relação ao prejuízo funcional, o maior prejuízo nessa questão seria desenvolver um hábito de interposição de língua, dele ficar colocando a língua ali. Meu filho ficou sugando o lábio aqui, no espacinho do dente. E uma questão estética, que a criança nessa idade não teria. Já um pacientinho maior, que a gente está com um caso, né, na clínica da FOP, de 7 anos, que ele estava com o dente já permanente de adulto, e ele ficar sem esse dente atrapalha ele, a socialização, a autoestima. Nesses casos, não. Aí a gente vai trabalhar. Então, o prejuízo maior é de autoestima, socialização, do que propriamente de alteração, de posicionamento dentário, enfim, de manutenção de espaço. Então, é importante a gente sempre pesar, né? Tipo, o caso do paciente, a faixa etária. Tem uns, por exemplo, que com 4 anos, meu filho foi o primeiro a ter janelinha na sala. Ele achou o máximo, porque ele avulsionou perto, né? Eles começam a perder o dentinho com 6, o superior, né? O inferior, às vezes, uns com 5, mas com 6 o superior. Então, ele foi o primeiro a ter janelinha. Então, na verdade, ele achou o máximo estar passando por essa situação. Então, é muito mais fácil quando a criança é menor, em relação à criança. Mas, em relação aos pais, esse acolhimento é importante, trazer essas alternativas, essas possibilidades de tratamento, trazendo a importância o risco de perder, e ele fazer um investimento, né, que é uma criança muito pequena para ter essa responsabilidade, e se for colocar o fixo, a necessidade desse acompanhamento do caso. Muito obrigada, professora. Foi ótimo. Nada. Então, professora, falando um pouco sobre respiração bucal e higiene do sono. Nós sabemos que o sono ele é importante tanto para a saúde geral quanto para a saúde bucal. E como esse sono ele pode interferir no desenvolvimento da face da criança? Então, a respiração bucal, ela vai prejudicar o desenvolvimento da face, porque ele vai estar o tempo todo, na verdade, com a boquinha aberta, não vai estar com a língua encostada no palato, vai ter a compressão aqui do bucinador e geralmente vai levar a esse estreitamento da arcada superior. Então, os lábios ficam entreabertos o tempo todo, porque a criança precisa respirar. Esse lábio que fica aberto o tempo todo, ele vai ficar hipotônico, porque ele não vai estar exercitando a musculatura. Então, fica com o lábio flácido, sem tonicidade, fica sem selamento labial, geralmente, passivo. Então, ele fica assim, com a boca entreaberta. E para selar, ele tem que forçar. Para deglutir, tem que forçar, porque essa musculatura, esse cinturão muscular, não tem uma função adequada. A língua fica baixa,
Geralmente, essa língua também pode ficar hipotônica. Lábios ressecados, porque a boca está o tempo todo aberta e respirando pela boca. A gengiva pode ficar também inflamada e ressecada, porque essa boca está o tempo todo entreaberta. As narinas, geralmente são estreitas, porque não tem essa função de puxar o ar pelo nariz. Então, vocês já viram o quanto de desequilíbrio que traz para o desenvolvimento normal da face da criança, né? Se for uma criança que tem um padrão vertical de crescimento, vai agravar esse padrão de crescimento vertical. E aí, falamos já do estreitamento, né, da maxila, pela ausência da língua no palato, pela compressão do bucinador, associada a isso, a não passagem de ar pelos seios da face. Então, não ajuda também a estimular o desenvolvimento da maxila. Então, ele vai ter todo esse transtorno na parte de desenvolvimento dentofacial, né? Então, a posição do dente, ela é uma posição de equilíbrio entre a força dos músculos que estão atuando. Então, a gente tem a força da língua, a força do lábio, que faz esse cinturão muscular. Se você não tem esse cinturão muscular, segurando esses dentes, mantendo-os, né, na boca, predomina a ação da língua. Então, esses dentes podem estar mais projetados, mais vascularizados, porque não tem cinturão muscular atuando. Além disso, dessa parte, né, funcional, a gente vê também um paciente geralmente com aspecto de cansado, com olheiras. Por quê? Porque ele dorme mal. Então, isso compromete o rendimento escolar dele, uma sonolência diurna. Geralmente ele ronca, geralmente ele baba no travesseiro. Então, essas perguntas geralmente a gente traz durante a avaliação do paciente, fazendo uma triagem. Na verdade, a gente não consegue fazer uma avaliação profunda, de fechar diagnóstico se ele é respirador bucal ou não, mas é onde a gente tem que fazer essa triagem, essa avaliação pelos sinais, né, que a gente vê de hábito do paciente, de estilo de vida dele, avaliando junto com a mãe. E a gente pode fazer esse encaminhamento para o otorrino, né, que nós temos trabalhado de forma multidisciplinar, onde o otorrino vai avaliar se existe alguma obstrução realmente que está fazendo com que ele respire, né, pela boca. Às vezes é só uma alergia, mas uma alergia crônica. Então, uma criança que vive tendo esse processo alérgico, então, de forma frequente, ele vai ter esse problema respiratório. E aí não tem um procedimento específico que vá tratar, porque não uma obstrução, você tem como fazer uma cirurgia. Ou uma obstrução de uma adenoide que com a idade vai evoluir. Então, você tem que tratar, geralmente, o otorrino trata com a alergia, né? Geralmente com corticoides nasais, para tentar controlar isso aí. Então, é importante a gente identificar a causa, né, dessa respiração, tratar, porque não adianta você tratar ortodonticamente, ou tratar a forma de arcada, mandar para fono, trabalhar a musculatura de lábio, se o problema ainda existe, o que está causando essa respiração. E isso vai melhorar muito a qualidade de vida da criança, o rendimento escolar, além de um fator também psicológico, que eu acho muito importante, que geralmente a criança que é respiradora bucal, ela fica com aquela carinha assim de que está desatenta, enfim, e termina trazendo realmente, não consegue fechar os lábios, e termina provocando realmente também situações de bullying na escola. Então, na verdade, a gente viu que é um problema de respiração, mas que afeta a qualidade de vida como um todo. Sim, é muito importante também lembrar, como eu falei da parte de atuar de forma multidisciplinar, a gente ter essa conexão, né? De ter um acesso do encaminhamento para o otorrino e também de trabalhar em conjunto com a fono. Porque, no caso, a gente tem que encaminhar para essa fono trabalhar depois essa musculatura da criança. Há crianças que, inclusive, fazem uma cirurgia, têm um problema de obstrução respiratório, fazem a cirurgia, mas mantêm o padrão respiratório bucal por um hábito, porque eles não aprenderam a respirar depois. Então, vejo como é importante esse trabalho multidisciplinar. Às vezes, a fono não consegue também desenvolver uma função legal, porque a arcada está estreita. Então, entra a ortodontia para fazer trazer esse formato normal da arcada com uma disjunção, por exemplo. Entra o otorrino para tratar a origem dessa respiração bucal e entra a fono para restabelecer esse padrão respiratório normal e trabalhar essa musculatura que não foi desenvolvida, visando trazer essa qualidade de vida desse paciente. Tá certo, muito obrigada. No atendimento com a criança, às vezes conseguimos condicioná-la e no meio do atendimento a gente perde essa confiança dela. Como reconquistar? Verdade, eu acho que o principal é não perder. Então, eu vou dar sugestões de coisas que a gente perde o paciente. Primeira coisa, sangue. Ninguém pode ver sangue.
E nem a mãe pode ver que está sangrando, porque ela já vai achar que você cortou a boca do filho. O irmãozinho que fica perto, olha e diz, está sangrando, pronto, já fica todo mundo em pânico. Então, assim, fica lá, o irmãozinho não fica lá, e a mãe vai estar, né, sentadinha, né, na cadeira. Quando estiver atendendo o paciente, água e sugador. Às vezes você botar uma borracha de separação, ou passou o fio dental só no paciente e começa a sangrar. E aí a criança, se você permitir que ela, tia, eu quero cuspir, peraí, só um pouquinho. Pega o sugador, lava. E ela provavelmente não vai precisar mais cuspir, mas se precisar cuspir, já não vai ter mais sangue. Porque ela, quando vira o sangue, ela vai ficar. Veja, quando você aprendeu, se eu estou sangrando, alguma coisa está acontecendo. Então, não permitir que haja esse momento da criança perceber que está tendo qualquer sangramento, até porque a gente sabe que sangramento, como eu falei, tem uma gengiva inflamada, sangra. Outra coisa super importante é o uso do ácido. Né? Eu nem uso a palavra ácido no consultório. Eu falo, me dá o gel. Porque se eu disser, me dá o ácido, se você fosse leigo na cadeira, dizendo, nossa, ela vai botar um ácido na minha boca, você já fica assim, né? Então, me dá o gel. Quem vai acreditar, minha gente, que aquela seringa com agulha na ponta não é uma injeção? Sim. Então, se você não falar para a criança antes ou não mostrar, ela vai olhar e dizer, ela vai me dar uma injeção. É isso que ela vai pensar. Então, você mostra isso aqui. Se for uma criança maiorzinha, você pode mostrar. Isso aqui é um gelzinho, eu vou pintar seu dente. Mostra que é só para pintar o dente. Criança muito pequena ou muito traumatizada já, pega o gel, bota um pouquinho do gel no DAP e aplica com microbrush. Então, aí você também não vai ter esse problema, certo? Então, não pode ter o sangue, não usar a agulha, para ver se aí são pontos, na verdade, super importantes para que a criança não perca esse condicionamento. Muito obrigada, professora. A perda precoce dos dentes descidos podem ter várias causas diferentes, como, por exemplo, cárie ou traumatismo dentário. Agora, uma dúvida que fica na nossa cabeça quando a gente vai diagnosticar e quando a gente vai propor um tratamento é na hora de escolher o momento certo para colocar um mantenedor de espaço. Qual o processo que a gente vai passar para poder pensar o que a gente precisa fazer para fazer? Olha, em relação à manutenção e supervisão de espaço decorrente dessas perdas precoces, né, a gente tem que avaliar o grau de desenvolvimento dentário do dente permanente. Né, se ele estiver com uma formação aquém de 2/3, forçosamente ele vai demorar para irromper na boca. Então, você deveria manter o espaço. Se tiver com uma formação além de 2/3, talvez você poderia acompanhar e não fazer a supervisão no sentido de colocar um mantenedor, mas você vai acompanhar o seu paciente. Isso aí eu estou falando em relação à parte posterior do arco, né? Porque na região anterior também você pode ter, como você falou, de traumatismo, né? Não que a gente vá perder espaço nessa parte anterior, mas a gente pode precisar colocar um mantenedor funcional que restabeleça aquela estética dentária para evitar algum desenvolvimento de hábito anormal, né, interposições, e também adequar aquele paciente ao meio, porque ele vai perder um dente descido muito cedo, todos os coleguinhas na escola estão com dente e ele está banguelinho, né, tá dentro. Então, a gente tem que pensar não só no problema do espaço, mas também no aspecto estético e funcional para o paciente em termos de adequação. As coisas diferentes que eu não tinha. Professora, em que idade é o indicado para iniciar o tratamento ortodôntico? Então, primeiro ponto, eu vou explicar os tipos de ortodontia ou de tratamento ortodôntico que a gente pode fazer. São 3 tipos: ortodontia preventiva, interceptativa e corretiva. Preventiva é prevenir a maloclusão, ou seja, por exemplo, você teve uma perda precoce de um segundo molar descido e para prevenir a mesialização desse molar permanente, impacção do pré-molar, enfim, eu vou colocar um mantenedor de espaço. Então, eu estou prevenindo a maloclusão. Interceptativa é quando, por exemplo, eu tenho uma mordida cruzada posterior e aí eu vou colocar um aparelho, eu vou interceptar, eu vou intervir nessa maloclusão do cruzamento de mordida e vou corrigir esse problema transversal.
E a corretiva é quando a gente vai fazer a correção do posicionamento e do encaixe dentário. E geralmente a gente faz quando está com os dentes permanentes todos já em boca. Então, você pode usar ou um aparelho fixo ou um alinhador e você vai fazer esse encaixe, esse alinhamento das arcadas, dos dentes, né? O encaixe das arcadas. Então, são 3 ortodontias que a gente vai estar trabalhando. A sua pergunta é assim, quando começar o tratamento ortodôntico? Vou dividir também em 2 situações. A visita ao ortodontista, o ideal é que seja quando está começando a acontecer a troca dentária. Então, começa a esfoliar os decíduos, começa a vir os permanentes. Por quê? É necessário essa orientação do ortodontista em relação a... Geralmente, o paciente vai vir com apinhamento, o dente vai vir sem espaço, porque o dente permanente é grande na boca de criança. Então, vai ter toda uma orientação, até para acalmar os pais em relação ao que vai acontecer. E ele vai começar a orientar as visitas para fazer essa supervisão desse desenvolvimento dentofacial. E aí, ao fazer essa supervisão, ele vai decidir se é necessário naquele momento fazer uma intervenção ou não, ou só fazer gestão de espaço. Enfim, ele vai fazer a intervenção de acordo com a necessidade de cada paciente, se for necessário. Em relação ao uso do aparelho, realmente, geralmente a gente termina iniciando por volta dos 7 anos de idade, que é geralmente quando estão vindo os laterais. Então, eu tenho essa conduta de que trocam os incísios inferiores, vêm os centrais grandes, né? Amarelos, a que a gente chama de fase do patinho feio, o dente vem angulado, então o pai do paciente já fica assim, meu Deus, o que é que aconteceu com aquele dente que era tão retinho e bonitinho? É normal acontecer isso. E aí, quando você vê o lateral, não tem espaço. Geralmente, nessa idade, é quando eu peço realmente a documentação, vejo na panorâmica, o lateral está já girado dentro do osso, o canino está lá, sem espaço também, se formando ainda, mas a gente já vê que ele está se sobrepondo ao lateral, então já vê que vai dar problema, então já pode, independente de ter realmente uma morda cruzada ou não, a gente pode precisar fazer já uma disjunção e já começar a promover o crescimento transversal desse osso. Então, geralmente é por volta dos 7 anos que eu faço isso aí. Por 2 motivos, por ser uma idade que eu acho que é favorável, assim, que a fase de desenvolvimento dentário, que eu acho que é a ideal para intervir, além da maturidade da criança para conseguir entender que precisa, porque precisa, você consegue argumentar melhor e ela participar, não ser uma coisa tão imposta e tão traumática para a criança, certo? Então, o único caso onde a gente termina começando antes dos 7 são casos de pacientes que têm problemas de crescimento, geralmente pacientes classe 3, que têm deficiência de maxila, já grave, porque para ele estar com 5, 6 anos, com a maloclusão já evidente, que a gente se preocupe realmente de iniciar um tratamento, é porque já é mais severo. Excepcionalmente nesses casos, a gente pode começar antes. Tive alguns pacientes que a gente começou antes, e aí tem uma parceria, graças a Deus deu certo, assim, com esses pacientes, de ter a parceria da família e a gente conseguir trabalhar a criança para que ela aderisse ao tratamento e a resposta pela idade é maravilhosa. Então, a gente termina tendo, vale a pena, esse início precoce. Mas, de um modo geral, então, começar a troca, acompanhamento, consulta, avaliação ortodôntica e, geralmente, a intervenção com meio de ortodontia mesmo, seria lá para os 7 anos de idade, exceto casos de crescimento ou casos de perdas dentárias precoces. Criança, sei lá, com 5 anos, perdeu um molarzinho descido, aí a gente vai, ou um central, como já foi falado em outras entrevistas, né? Outras perguntas mencionaram isso, tipo um dente anterior, perdeu precoce, bota um mantenedor de espaço para questões funcionais e estéticas, a gente termina, às vezes, precisando antecipar esse início do tratamento. Muito obrigada, professora.